Alô, amigos! Canal Tricolaço, na noite desta segunda-feira. Hoje, resenha da semana mais uma vez no nosso vídeo aqui. E a gente vai seguindo para falar das coisas do São Paulo nesse começo de ano. Quem já acompanha o canal Tricolaço há mais tempo, quem acompanha os meus comentários, sabe que nesse comecinho de ano eu não fico fazendo análise pós-jogo. É sempre um vídeo semanal, uma resenha da semana do São Paulo, porque eu entendo, e já falo isso há bastante tempo, que o Campeonato Estadual é mera preparação para o que é realmente importante. Não considero o Campeonato Estadual importante, já foi um dia, esse tempo passou, e acho que é preciso que a gente continue, pelo menos eu vou continuar fiel a essa minha visão das coisas, e por isso eu seria um contrassenso dizer o Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual não deveria existir ou ser reformulado. Eu vim aqui fazer vídeo de jogo a jogo do Campeonato Estadual, né? Então eu falo, como hoje coincidiu de ter jogo, então a gente fala também rapidamente do jogo, até porque foi difícil de ver o jogo. O jogo não foi transmitido, o jogo foi transmitido só pelo streaming do UOL. Eu ponderei que pagar para o streaming do UOL só para assistir alguns jogos do Campeonato Paulista não compensaria para mim. Então eu acompanhei e eu ouvi comentaristas de que eu gosto no rádio. São gente que eu sei que sabe o que está dizendo. Me fio por eles, né? Mas a gente consegue, numa boa narração, entender como foi o jogo, né? E não digo traçar um diagnóstico, porque eu disse não será feito isso aqui, mas pelo menos entender um pouco dos caminhos do que vem por aí. Então o São Paulo jogou agora há pouco com o Botafogo de Ribeirão Preto, o jogo terminou 0-0, e aí a primeira abordagem que a gente faz dessa semana, onde a bola voltou a rolar, é de que o São Paulo tem três maneiras para que o torcedor possa observar seu rendimento. Primeira maneira é a seguinte: o São Paulo jogou 3 vezes e não ganhou nenhum jogo. É real. A segunda é: o São Paulo não ganhou nenhum jogo, mas os resultados são aceitáveis dadas as circunstâncias de cada jogo. E uma terceira possibilidade que é a seguinte: o São Paulo não ganhou nenhum jogo, mas 2 resultados são aceitáveis por causa do nível de disputa e um deles não, também por causa do nível de disputa. Eu ficaria, e acho que a maioria que está aqui no vídeo vai ficar também, com a sentença do meio, que é assim: o São Paulo não ganhou nenhum jogo, mas são resultados normais dadas as circunstâncias, vamos a elas. O São Paulo jogou nos Estados Unidos contra Cruzeiro e contra Flamengo. Até que se prove o contrário, são 2 times que vão disputar as competições maiores para valer, né? O Flamengo tem time para disputar título do Campeonato Brasileiro, para disputar ponta de cima da Libertadores da América e Copa do Brasil. O Cruzeiro também está montando um time para isso, ainda que seja lá o seu sub-40. E o São Paulo era uma grande incógnita, porque o São Paulo se desfez de muitos jogadores de patamar médio, mas que contribuíam com a equipe. Trouxe um jogador extra classe, que ainda está tímido, a gente vai falar disso, e trouxe um lateral esquerdo por empréstimo, que não é definitivo, está tentando outras contratações por aí. Então, imaginava-se que o São Paulo poderia sofrer muito nesses confrontos amistosos, porque dos 3 times ali, eu não estou citando o Atlético Mineiro que o São Paulo não enfrentou, o São Paulo, em tese, seria o mais fragilizado. Mas não foi isso que a gente viu. O São Paulo conseguiu empatar em 1-1 com o Cruzeiro, em 0-0 com o Flamengo, e nas 2 ocasiões, eu acho que o São Paulo não foi mal. Eu acho que o São Paulo foi bem, por exemplo, contra o Cruzeiro em boa parte do jogo, mas teve dificuldades ofensivas. E o São Paulo sofreu para jogar com o Flamengo no seguinte sentido: o Flamengo teve mais posse, o Flamengo dominou o jogo territorialmente, mas o São Paulo soube se defender muito bem, acho que foi o grande mérito do jogo de ontem, e o São Paulo atuou bem no contra-ataque, conseguindo furar um pouco a defesa do Flamengo e criar alguns momentos
de perigo. Não foram muitos, mas o suficiente para incomodar e de repente até, quem sabe, conseguir espetar o gol e ganhar o jogo. Então o São Paulo não tomou nenhum baile do Cruzeiro e nenhum baile do Flamengo. No jogo de hoje, pelo que eu consegui acompanhar, lembrando que os outros dois eu assisti, pelo que eu consegui acompanhar com os bons amigos comentaristas, o time foi mal. Muito mesclado, com jogadores da base que não estavam acostumados ao time titular. Curiosamente, o Rian Francisco, apesar disso, foi visto como um jogador de fator desequilibrante no jogo, cara que jogou bem, mas ainda assim bastante discreto, se a gente comparar com o rendimento dele no time da Copinha. Ainda assim, o jogador que conseguiu, por exemplo, bater uma bola na trave hoje, pró-São Paulo. O time muito mexido, com o Rafael no gol, Arboleda e Sabino na zaga, mais lateral improvisado do lado esquerdo com Moreira, volante da base, Hugo, ataque da base, Henrique Carmo, Rian Francisco, o próprio William Gomes jogando ali, e outros garotos que entraram também e jogaram, e o time ficou bastante aquém daquilo que poderia, mas eu acho que está dentro desse, não vou chamar de planejamento, né? Está dentro talvez do imaginário do que o Zubeldia propôs para estes primeiros jogos. Acho que ninguém no São Paulo esperava uma vitória cachapante contra o Cruzeiro nem contra o Flamengo, e hoje, dadas essas circunstâncias de time misto, também não. Começa a semana com essa especulação do Gabriel Veron, que é o seguinte: o Gabriel Veron, vamos entender o Gabriel Veron, um jogador jovem que surge no Palmeiras, promissor, aí cai no próprio Palmeiras, cai de produção, se torna um reserva, apesar de ser muito jovem, alguém pode imaginar, não, mas seria reserva mesmo. Mas é que havia uma chance dele, se não se tornar titular, ser sempre um reserva que resolvia jogos, e isso acabou diminuindo de intensidade nos últimos tempos. Aí ele saiu do Palmeiras, né? E está no Cruzeiro. E também no Cruzeiro não foi exatamente um fator de desequilíbrio, apesar de ter apresentado bons momentos por lá. O que eu penso? Não é o jogador de ataque que o São Paulo precisa. Porque o São Paulo precisa de mais gente para ajudar na criação e precisa resolver o problema da lateral, em definitivo, mais do que um novo atacante. Eu acho, sendo muito sincero, eu acho que na frente, não é que o São Paulo resolveu o seu problema. O São Paulo precisa de um reserva à altura para o miolo do ataque ainda, eu acho. Mas não vejo que seja. Eu acho que o Verón vai acabar não jogando num cenário como esse, né? E eu acho que o São Paulo ali não está mal servido, sendo muito sincero. É sensacional o time do São Paulo? Não. Mas tem, vamos lá, em termos de quantidade. Tem o Eric, tem o Lucas, tem o Caleri, tem o André Silva, tem o Luciano, tem o Ferreira, tem o William Gomes hoje e agora subindo o Rian Francisco. 8 jogadores do meio para o ataque. Pode até colocar, o Oscar é meia, mas você pode colocá-lo aí como jogador de definição em algumas ocasiões também. E você vai ter Henrique Carmo também sendo eventualmente utilizado. Vai trazer mais um. O São Paulo tem na lateral esquerda o Patrick, que aliás ontem jogou, né? O Moreira improvisado e o Enzo Dias. E na lateral direita, ainda o Igor Vinícius e basicamente o próprio Moreira para fazer a reserva e mais ninguém. Aí o São Paulo tem 4 bons zagueiros e uma fila de volante, tá? O Luiz Gustavo machucou. Pois é, uma perda, né? Mas voltou o Pablo Maia, voltou o Alisson, tem o Marcos Antônio, Santiago Longo jogou hoje, o próprio Hugo entrou hoje. Já são 6 jogadores aí. Então,
hoje o São Paulo precisa resolver o problema das suas laterais. Definir um bom lateral direito, de fato, e definir um lateral esquerdo que pelo menos faça a sombra. Ok, vai ser o Enzo Dias, então, que começou bem, jogou bem contra o Cruzeiro, ontem um pouco menos, mas alguém para fazer uma sombra um pouco maior. Ou então, abraçar o time do jeito que está e ir com ele mesmo. Não dá para fazer. Porque o São Paulo contratar um atacante de peso, ele teria que perder um atacante de peso. Ele não vai perder esse atacante de peso agora. Se tiver atacante, é para compor. E para compor, de novo, sendo muito sincero, eu acho até que tem. Vamos ver como é que fica aí para os próximos dias. Com relação ao trabalho do Zubeldia que a gente pôde ver, eu acho que São Paulo, em termos de estrutura tática, foi basicamente o mesmo time que terminou o ano passado. Um pouco mais acordado nesses jogos, mas um time que ainda tem muita dificuldade de definição. O Oscar entrou e tem aquela função de criar, de ajudar a criar, porém ele ainda fez 2 partidas bastante discretas. Você percebe em um ou outro toque na bola que é diferente, é um cara que coloca a bola na posição que quer, mas eu ainda corrigiria a falta de objetividade na entrada da área. Não é nem, eu insisto, não é nem o sistema. Eu continuo achando que o sistema é uma coisa. O técnico define, ele acha que é melhor assim. Ele consegue fazer o time jogar assim, ele conseguiu fazer o time jogar num 4-2-3-1, que varia para 4-2-4, e que acaba ficando assim maior parte do tempo, em boas condições em vários períodos do ano. E ele não quer abrir mão para criar uma outra possibilidade. Eu discordo dele nesse sentido, mas ele tem muita convicção. Qual seria a minha outra sugestão? Já disse aqui no ano passado. Um time com 3 zagueiros. Por quê? Para você defender melhor? Não exatamente. Acho que defensivamente São Paulo vai bem. Mas para ter melhor rendimento pelos lados com 2 bons alas. Que pudessem chegar na frente e formar um ataque até de 5 jogadores. Mas o Zubeldia prefere uma estrutura entre o tradicional 4-4-2 e um time com muitos atacantes na frente. Então eu acho que ele tem pelo menos a obrigação de dar a esse time uma condição de definição melhor. E aí é preciso melhorar a fase do Caleri, é preciso melhorar a fase do Luciano, é preciso colocar o Oscar, ou fazer com que o Oscar entre e seja o cara para dar o toque de complemento que permita aos caras da frente finalizarem e fazerem gols. O São Paulo tem que voltar a ser um time que marca gol para poder sair do marasmo dos 3 empates agora e para poder criar uma perspectiva positiva para o restante do ano que vem aí. Por esse vídeo é isso, um abraço para todo mundo, muito obrigado, na semana que vem estamos de volta, valeu!